Aqui no nosso vídeo, se o Remo tem negociações e busca agora o novo lateral esquerdo, na minha opinião, um jogador que está livre no mercado e que seria um nome interessante para o Remo tentar recuperar é o Henrique Silva, jogador de 30 anos de idade, está livre desde que deixou o Lyon, lá no futebol francês. Por que eu digo essa questão de tentar recuperar? O Henrique, ele estava por último no Lyon, fez 13 jogos, marcou um gol na temporada 23-24 ainda, ou seja, a última atuação dele aconteceu ainda no mês de maio do ano passado. Um jogador que está há muito tempo parado. Tecnicamente falando, tá, para uma Série B, o Henrique Silva seria sim um excelente nome. Ele não foi aprovado no Nantes da França, onde seria contratado pelo outro clube francês, por conta de estar um pouco acima do peso. E depois disso sumiu. O Henrique Silva não foi comentado em mais nenhum clube, seja aqui no futebol brasileiro ou internacional. É uma contratação arriscada? Claro que é. Seria para qualquer clube. Mas, como estamos agora no começo da temporada, tem uma pré-temporada, tem jogos no estadual ainda que, convenhamos, não vale muita coisa. O principal para o Remo é se preparar para a fase decisiva, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, algumas contratações de jogadores que ainda estão livres, um tempo parado, precisa recuperar, acho que o Henrique Silva seria sim uma escolha bem interessante para esse próximo ano. Aqui está o mapa dele de movimentação na Liga Francesa, nessa última participação que ele teve, 11 jogos, 6 como titular, teve sim bons momentos já, vestindo a camisa do Lyon, já atuou inclusive como um lateral direito. Aqui no Brasil, a última temporada dele aconteceu lá ainda em 2020, naquela ocasião pelo Vasco. Ele fez 29 jogos, 28 como titular pelo clube Cruz Maltino, antes de acertar a sua saída para o Lyon, jogador revelado pelo Vasco. A melhor temporada dele por lá aconteceu justamente em 2020, também boa participação em 2018, ano que inclusive o Vasco esteve na Copa Libertadores. Sobre outras opções também hoje no mercado, eu quero falar com vocês, vamos lá, agora sobre o Dodô, o Dodô 32 anos, mais um experiente que está hoje livre no mercado. O último clube dele foi o Santos, onde ele não atuou em 2024. Então é mais um jogador, essa posição de lateral esquerdo, que ela é muito complicada. Não tem tantas opções boas assim, não tem tanto jogador livre no mercado, e quando tem jogador atuando é uma posição cara. Então, assim, as laterais no Brasil, elas vivem uma precariedade muito grande. Tá? O Dodô, tecnicamente falando, não tem como negar, é um ótimo jogador, a questão é que não atua desde 2023. Em 2024 ficou algumas partidas no banco de reservas, ali no meados do mês de março, no Campeonato Paulista. Aqui está o mapa dele de movimentação na última Série A que fez em 2023 pelo Santos. Não foi muito bem, em 19 jogos, todos como titular, uma nota média muito ruim, de 6,48. A última boa temporada do Dodô aconteceu em 2021, pelo Atlético Mineiro, teve alguns jogos por ali, foram 34 partidas, um gol marcado e uma assistência. 2020, por exemplo, não jogou, depois de deixar o Cruzeiro. Não me surpreenderia, por exemplo, se o Dodô aposentasse. Já nessa próxima temporada, atleta revelado nas categorias de base do Corinthians, passou também no Bahia em 2011, na Roma, Inter de Milão, Sampdoria, os 3 clubes no futebol italiano. O melhor ano dele foi pelo Santos, lá em 2018, com 50 jogos, um gol marcado e 4 assistências. E para finalizar o nosso vídeo, um jogador que não está livre no mercado, mas é um nome que me agrada muito hoje no futebol português, é o brasileiro Matheus Pereira. Lateral esquerdo, 24 anos de idade, tem contrato em definitivo com o Santa Clara até junho de 2028, atleta revelado nas categorias de base do Cruzeiro. Já teve outros bons desempenhos, tanto na Série B, vestindo a camisa da Raposa, quanto também pelo Guarani. Eu vou mostrar aqui o mapa dele de movimentação na Série B, que ele fez em 2022, um mapa preenchido principalmente pelo lado esquerdo. Em 2021 também, vestindo a camisa do Cruzeiro, naquela época, estreou no profissional ainda em 2020. Então, um jogador que é jovem, tem só 24 anos, já teve boas aparições aqui na Série B, um bom lateral esquerdo, tecnicamente falando, ágil, tem um bom 1 contra 1, e lá em Portugal também começou bem. Essa atual temporada, em 13 jogos, ele foi titular em 5 deles, uma nota média de 6,91, indo para a sua terceira disputa da primeira divisão portuguesa, anteriormente jogando pelo Vizela. Na temporada passada, 4 gols e 2 assistências em 36 jogos. Enfim, você pode deixar a sua opinião sobre o lateral esquerdo, o que você pensa a respeito dessa posição. Para mim, se pudesse escolher aqui os dois para o Remo hoje, em primeiro lugar, acho que seria o Matheus Pereira, um cara mais jovem, em segundo, o Sander. E se fosse para fazer uma aposta em tentar recuperar,
seria o Henrique Silva, tá? Jogador que tem passagem pelo Lyon, enfim, mas não joga já tem um tempinho. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a temporada de 2025 no Remo, que para mim já começou com um pé direito. É claro que entre a teoria e a prática existe, né, um meio termo em relação a isso, um caminho a ser percorrido dentro de campo, a questão de entrosamento, a ideia de jogo também do técnico Rodrigo Santana para a próxima temporada, mas as contratações até aqui do Remo, elas dão uma confiança, um alerta, né, para o seu torcedor no aspecto positivo, independente de qual clube fosse esse. E é ainda mais impressionante por ser uma equipe que acabou de subir da Série C do Brasileirão, tá? Não quer dizer que é garantia de nada, não estou dizendo também que o Remo não tenha condições disso, não é isso. Mas a dificuldade que você logo no primeiro ano, em fazer um elenco competitivo. Às vezes, nem tanto pelo aspecto financeiro, claro, ele é sim muito importante, mas muitas das vezes também, eu vou dizer quase que todas as vezes, é pela falta de planejamento e de entendimento da temporada. Para mim, a diretoria do Remo ela fez uma coisa que há um certo tempo eu não via no clube, que é a chegada de jogadores principais ainda no final do ano anterior, e eu sempre bati na tecla em relação a isso. A coisa que eu mais odeio no futebol brasileiro, principalmente para os clubes médios, né? O Palmeiras, por exemplo, não costuma fazer isso, o Flamengo, um Atlético Mineiro, um São Paulo, um Grêmio, um Cruzeiro. Só que aquele discurso de deixar as principais contratações após o campeonato estadual, isso para mim é errado, porque você perde esse momento da temporada, onde grande parte dos jogadores estão livres, né, estão livres no mercado da bola, e que você vai conseguir negociar por um valor menor. Além, claro, de dar uma possibilidade para o seu técnico de já conhecer esses atletas, fazendo uma boa pré-temporada, ajustando-se no planejamento, no entrosamento e já começando a Série B com o pé direito. O Remo, em relação de elenco até agora, eu vejo que se credencia sim para ser um dos candidatos ao acesso no ano que vem, por conta dos fortes de elenco. É claro, o Remo também tem uma camisa pesada, uma torcida apaixonada, um clube que precisa retornar à Série A do Campeonato Brasileiro, só que não é tão simples assim você competir financeiramente com clubes que passaram muitos anos na Série A nos últimos anos, como por exemplo o Atlético Paranaense, o Coritiba, o Goiás, até mesmo o Avaí, que é um clube que até menor do que o Remo, mas que tem passagens, né, na Série A muito bem sucedidas nas últimas temporadas, pelo menos consegue subir da Série B para a Série A, e isso faz diferença no seu caixa. Então, você precisa ter uma organização muito grande, logo no começo de temporada, e saber aonde está pisando. Acho que a diretoria do Remo, ela tem sim uma noção do que é certo e errado, pelo menos isso. Para o ano que vem, as renovações também contratuais, elas chamam a atenção. O Remo, basicamente, ele conseguiu renovar com quase todos os seus destaques. Tem o Diogo Batista também, eu tenho até que atualizar em relação a essa história. Acho que seria um bom lateral para seguir no clube. Mas, por exemplo, o Sábio, acho que é um bom lateral esquerdo para a segunda divisão. As outras renovações também do goleiro Marcelo Rangel, é experiente. O Giovanni Pavani no meio de campo. Além do Jadros, né, para mim acho que a principal delas, para o meio de campo, para a meia direita, tanto faz, é um jogador multifunções, mas eu prefiro ele na meiuca mesmo. E o Ítalo também, mesmo não tendo feito uma Série C espetacular, acho que é um jogador que dá assim para somar na composição do elenco para a Série B. Então assim, para o Campeonato Paraense, eu acho que esse elenco do Remo é assim, muito interessante. Daqui a pouco eu falo sobre o que seria uma boa temporada em termos de títulos, né, de participações no Remo no ano que vem. Mas, em termos de apenas olhando o plantel hoje, para a Série B, eu ainda buscaria, vamos lá, acho que um zagueiro pelo lado direito, ainda não tem essa confiança no Lucão, é bom, né, esperar o campeonato acontecer também, mas eu contrataria mais um zagueiro pelo lado direito do campo para ser um titular, mais um lateral direito, também penso que é importante. No meio de campo, acho que o Remo está assim bem servido, talvez mais um outro segundo meio campista para a composição do seu elenco. E no ataque, eu